Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Nós estamos aqui no Complexo, o pastor Zé Carlos separou essa salinha aqui na PIB para que a gente estivesse fazendo as gravações e aproveitando o máximo aqui dos pastores que estão passando por aqui. E hoje o nosso convidado especial é o pastor Moisés, presidente da CBN São Paulo, e a gente vai entrevistar e ouvir como está funcionando a nossa convenção, os desafios e testemunhos. Mas antes disso, pastor Moisés, você pode se apresentar, fique à vontade. Satisfação. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui, falar com o Natan, falar com vocês, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito conosco lá em São Paulo e na minha vida. Quero falar um pouquinho de mim antes de mais nada, né? Eu sou um pai de família normal, pastor de uma igreja batista nacional. Eu costumo dizer, Natan, que eu sou batista renovado mesmo. Maravilha. Porque eu fui batista brasileiro. Sim. E meu pai teve algumas experiências sobrenaturais do poder do Espírito Santo e passou para nós. E nós recebemos isso de bom grado. Então eu estou em Santo André, Igreja Batista Renovo, fica em Santo André, e eu estou presidente da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo. Conto com um grupo abençoado de pessoas. E aqui fica o convite, quando forem para São Paulo, liga para mim, vai nos conhecer e tomar um café. Pronto, bom demais. Então, o senhor falou rapidamente da sua trajetória. Há quanto tempo o senhor está na convenção? O senhor veio da Batista Brasileira, CBN, já tem um bom tempo aí de caminhada. Ah, sim. Bom, eu tenho 62 anos de idade, né? Eu sou pastor ordenado há 32 anos. Eu já fui ordenado na Convenção Batista Nacional. Faz 32 anos que eu faço parte da URBIBAN. Eu sou daquele grupo de garotos que ia lá para a convenção, para a reunião da ordem, para ouvir os pioneiros, os homens de Deus aí, o que nós chamamos os dinossauros, né? Pessoas que estão na nossa história, na história da convenção. Amém. A sua família, pastor, você tem quantos filhos? Eu sou casado, né? Vou fazer agora esse ano 40 anos de casado, né? A minha esposa, Silvanira, nós temos 3 filhos. Pastor Jonatas, que é pastor de nossa igreja, o Felipe e a Marissa, os 3 são casados. Sim. O Jonatas é casado com a Aline que trabalha com arquitetura, né? Sim. Eu tenho 3 netos com o Jonatas. Maravilha. O Davi, o Benício e a Teté, a Esther. Maravilha. E o Felipe é casado com a Thalita, a Marissa com o Guilherme faz parte também do Ministério de Louvor e graças a Deus, toda a minha igreja serve ao Senhor comigo ali. Muito bom. Amém. Bom, pastor Moisés, para o pessoal que está aí em casa, a gente ouve, São Paulo está sempre na mídia, então a gente ouve acerca da cidade em si, né? Eu falo, quem quer crescer na área do empreendedorismo, dos investimentos, corre para São Paulo. Mas como é que está a nossa convenção lá? Eu gostaria de saber inicialmente os desafios, quais são os grandes desafios das igrejas. Talvez aquilo que se vê de positivo na área do empreendedorismo se torne tão desafio para as igrejas, né? Mas vamos lá, pastor. Na verdade, tudo aquilo que não está muito bom é muito bom. Porque o que não está muito bom é exatamente o nosso desafio, né? Sim. É exatamente ali que nós temos que trabalhar. São Paulo é uma cidade enorme. Para você ter uma ideia, para mim, de Santo André ir até Andradina, que é outro ponto de São Paulo, são quase 700 quilômetros. É muito grande. Santo André ao centro nervoso de São Paulo é 25 minutos. Sim. As cidades ali na chamada famosa Grande São Paulo, metropolitano, espaço metropolitano, Santo André faz parte. Bom, São Paulo tem 645 cidades distribuídas num território enorme. Sim. Nós temos cidades pequenas, minúsculas e grandes cidades. Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos algumas cidades, além das próprias cidades de São Paulo, com mais de 1 milhão de habitantes, né? A cidade de Santo André hoje tem cerca de 800 mil habitantes.
Então, nesse naipe, nós temos muitas cidades. Mas temos cidades pequenas. E o nosso grande desafio é exatamente essa mudança, né, de zona rural para urbana, de muitas cidades, e nós ainda não alcançamos todas. Nós temos igreja em cerca de 150 cidades somente. Então nós precisamos alcançar muito. Temos agora como convenção o desafio de implantar, de fundar igreja em 5 grandes cidades do estado de São Paulo. Isso nessa gestão, mas precisamos levar a palavra de Deus a todas aquelas pessoas. Entendi. Aí, mas a sua igreja especificamente, quando a gente fala no que diz respeito o senhor falou desse desafio geográfico, né? Espiritualmente, há um desafio no que diz respeito assim, eu imagino que São Paulo tem um desafio espiritual nessa área maior do que em outras localidades, por alguma questão cultural, o senhor consegue imaginar isso? É natural o trabalho com os jovens lá, ou existe tantos atrativos que às vezes dificultam? Por exemplo, um exemplo que eu estou perguntando. Realmente, por exemplo, o desafio nesse aspecto realmente é grande, mas também existe um outro lado da moeda, né? Todas as pessoas que se aventuram aí nas coisas do mundo, elas também se decepcionam. Sim. E buscam o Senhor. Sim, entendi. Rapaz, eu creio que a dificuldade existe em todo lugar. Sim. E o poder do Espírito Santo também está disponível em todo lugar. Maravilha. Eu estou vindo agora de uma conferência missionária, onde eu ouvi, por exemplo, o pastor Elias Dantas dizendo que não existe lugar difícil, existem missionários, mais focados ou menos focados, porque é o Espírito Santo. Extraordinário. Maravilha. É o Espírito Santo. E aonde alguém tem dificuldade, o Espírito Santo é que capacita. Então, mas os desafios de São Paulo, possa-se dizer das cidades, das maiores cidades, está como em todos os lugares, que é a questão do ensino, da escola. O jovem vai para a escola, ele chega a um determinado momento, começa a fazer um curso já superior, e aí nós nos confrontamos com a pregação de uma religiosidade satânica. Quando isso é simplesmente uma ideologia sem Deus, já é satânico para nós. Sim, porque nossos jovens estão expostos. Então eu tenho visto que a capelania educacional é algo urgente nas grandes cidades. Muito bom, muito bom. Agora a pergunta que eu queria ter, o senhor já até sinalizou, porque geralmente os desafios geram isso, né? Quais são as bênçãos que o senhor poderia testemunhar do que o senhor vê em São Paulo e na nossa convenção? O senhor disse que está fazendo um censo mais apurado, mas um número aproximado de igrejas lá. De repente, alguns testemunhos que o senhor poderia apresentar aí. Amém. Bom, vamos lá. Nós temos hoje em São Paulo, entre igrejas e as congregações que vão se tornar igreja em breve, eu creio, aproximadamente entre 250 a 300. Oficialmente não tem este número. Sim. Nós somos mais de 350 pastores da Ormiban São Paulo. Sim. Então o trabalho está sendo feito, e eu penso, Natan, que algo importantíssimo para o crescimento da igreja, o crescimento da nossa convenção, da CBN, está exatamente na questão da preparação de novos pastores e novos líderes. Isso é urgente. Aonde nós temos novos pastores, principalmente jovens, assim como você, à frente, haverá crescimento. Agora, nós não podemos permitir, e principalmente nas grandes cidades, que os nossos jovens vá cursar simplesmente medicina, direito, e se der certo, se der depois, fazer um curso teológico. Não. Quem tem um chamado teológico, abraça o chamado. Amém. Não se preocupe com a questão financeira, porque Deus é que vai cuidar de tudo isso. Aleluia. Como Ele cuidou de mim, vai cuidar de você, Natan, da sua família e de todos aqueles que se entregarem ao Senhor. Amém. Estamos precisando de trabalhadores.
para a Seara, né? Muito bom, pastor Moisés, muito bom ouvir do senhor. Então, o nosso objetivo aqui é trazermos alguns presidentes, aqueles que a gente conseguir aqui no nosso tempo. Estamos em Brasília nesse momento aqui no Complexo, não estamos no estúdio, como eu falei no começo, lá do Debatistas, então estamos em uma sala e o nosso objetivo é levar até você um pouco do testemunho do que tem acontecido nas nossas estaduais. Então, pastor Moisés, de repente a gente já está fechando aqui. E antes disso, só quero te pedir para se inscrever no canal, curte, tá bom? E de repente tem algum parente seu, algum amigo que mora em São Paulo procurando a igreja, procure as igrejas batistas nacionais em São Paulo, não é isso? Pastor Moisés, suas últimas palavras e de repente se convite. Eu queria trazer uma palavra, de certa forma, profética, porque quando eu recebi essa palavra, ela foi profética para a minha vida. Há um determinado tempo da minha vida, já um pastor ordenado, eu com 3 filhos, eu comecei a me preocupar um pouco mais com meus filhos, com a sua formação, com o futuro. E uma ocasião eu fui à casa de um irmão e eu encontrei ali o presidente de uma agência missionária, o líder, o pastor. E quando eu passava por ele, ele me chamou, disse: olha, deixa eu falar algo para ti. E ele disse assim para mim: pastor Moisés, no mundo inteiro, filhos de pastores e missionários têm sido próspero e bem-sucedido. Eu não sei porque ele tinha falado isso para mim, e eu comecei a meditar e aquilo alegrou muito meu coração. Eu queria trazer uma palavra para você. Não se preocupe quanto ao futuro, como o que você vai vestir, vai comer, que se a sua vida estiver na mão de Deus, você vai comer o melhor desta terra, porque Deus é que cuida de mim, cuida de você e de você, Natan. Deus vai cuidar de você e da sua casa. Sirva ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Bom, pastor Moisés, muito obrigado. A gente vai finalizar. O senhor poderia orar? Claro. Depois de uma palavra abençoada dessa ao nosso coração? Querido Deus, eu quero te louvar e te adorar por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Quero nesta ocasião colocar nas tuas mãos a nossa juventude, e principalmente a nossa juventude vocacionada, aqueles que têm, Senhor, o chamado. Permita, Senhor Deus, que sejam incomodados pelo Teu Espírito Santo e venham abraçar, Senhor Deus, a sua vida ministerial, o seu trabalho ministerial e fazer para Ti, porque eu penso que esse é o tempo de urgência. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, com Natan, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Moisés, muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado por participar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo Debatistas.